Antes de começarmos, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Hoje vamos falar sobre Pedro, apóstolo de Cristo. Vamos numerar alguns pontos para que você conheça a história de Pedro. Nascimento e início da vida. Pedro, originalmente chamado Simão, nasceu em Betsaida, uma cidade de pescadores na região da Galileia, por volta do 1º século depois de Cristo. Era filho de Jonas e de Joana, e irmão de André, que também se tornou um dos discípulos de Jesus. Pedro cresceu em um ambiente familiar ligado à pesca, trabalhando junto com seu pai e seu irmão nas atividades de pesca no mar da Galileia. Chamado por Jesus. A primeira menção de Pedro nos evangelhos ocorre quando ele é trazido a Jesus por seu irmão André. Jesus imediatamente reconhece algo especial nele e o chama para segui-lo, dizendo: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Mateus capítulo 4, versículo 19. Pedro e André prontamente abandonam suas redes e o seguem, iniciando uma jornada transformadora como discípulos de Cristo. Destaque entre os discípulos. Pedro rapidamente se destaca entre os discípulos de Jesus, tornando-se uma figura proeminente dentro do grupo dos 12. Ele foi o primeiro a confessar a divindade de Jesus, declarando: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mateus capítulo 16, versículo 16. Essa confissão levou Jesus a chamá-lo de Pedra, um jogo de palavras com seu próprio nome, indicando sua futura importância na igreja. Momentos de fraqueza. Apesar de sua fervorosa devoção a Jesus, Pedro também demonstrou fraqueza e vacilação em várias ocasiões. Um dos episódios mais conhecidos é sua negação de Jesus por 3 vezes durante o julgamento de Cristo. Apesar de ter prometido lealdade até a morte, Pedro nega conhecer Jesus diante das acusações dos líderes religiosos. Casamento e restauração. Antes de seu chamado, Pedro era casado e seu relacionamento matrimonial é mencionado nos evangelhos. Após a ressurreição de Jesus, Pedro é restaurado por Cristo durante um encontro especial às margens do mar da Galileia. Jesus lhe pergunta 3 vezes se ele o ama e, depois de receber a resposta afirmativa de Pedro, o comissiona a apacentar suas ovelhas, confiando-lhe a liderança espiritual da comunidade cristã. Ministério na igreja primitiva. Pedro desempenha um papel crucial no início da igreja primitiva, especialmente após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Ele é um dos principais pregadores do Evangelho em Jerusalém, realizando milagres e convertendo muitos ao cristianismo. Pedro também desempenha um papel central no Concílio de Jerusalém, onde os líderes da igreja decidem sobre questões de doutrina e prática. Martírio em Roma. Embora os evangelhos não forneçam detalhes específicos sobre a morte de Pedro, a tradição cristã afirma que ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 d.C. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Seu túmulo é venerado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Esses são os principais eventos da vida de Pedro, conforme registrados nos evangelhos e na tradição cristã primitiva. Sua jornada de fé e serviço é um exemplo inspirador para os cristãos de todas as épocas, ressaltando sempre a importância da confissão que ele fez a Cristo como o Filho do Deus vivo, sendo esta a verdadeira pedra angular da fé cristã. Se você gostou, deixe seu like, curte e compartilhe. Tchau, amo vocês, até a próxima.